Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Mais uma vez, eu queria convocar você a participar conosco do programa através do Facebook, está aparecendo aí na tela. Você copia, entre em contato conosco, faça sugestões de pauta, critique, elogie também, porque a gente também gosta de elogio, não é? E se você quiser também participar através do site do SICOM, entre em contato com o SICOM e lá você também vai poder dar suas opiniões e fazer a sua participação. Nós agradecemos de antemão, muita gente participando. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pelo seu prestígio. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso comentarista. O programa hoje, estou correndo, porque o programa tem bastante assunto, vai tratar de um assunto muito interessante para você. Rubens. O programa promete, viu, Querela? É sempre bom a gente estar aqui junto a você e trazer as informações que são não só do cotidiano dos condomínios, mas até mesmo as questões pessoais que influenciam essa vida condominial. E aqui não vai ser diferente. Então, bom programa para todos nós. Nosso convidado de hoje é o Luiz Henrique. Eu vou falar aqui o que o Luiz Henrique faz e não vou nem me atrever a explicar, vou deixar para ele mesmo. O Luiz Henrique é superintendente de riscos financeiros e capitalização da Porto Seguro. Luiz, obrigado por ter vindo. Explica para eles o que é esse negócio aqui que eu li. Explico, sim. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês. O segmento de seguros tem algumas definições específicas e o segmento de riscos financeiros define o enquadramento de alguns seguros, que um deles é o seguro de fiança locatícia que a gente vai falar um pouco hoje, okay, né, que é objeto do nosso encontro, e também o capitalização. Capitalização não é um seguro, é uma outra modalidade, né, um outro segmento, e o objetivo então é falar sobre esses dois produtos hoje aqui. Então, gente, antes de falar de seguro-fiança, que é uma coisa muito interessante, eu queria falar sobre o seguro de título de capitalização. Rubens, antes de passar para o Luiz Henrique aqui, a gente sabe que novos produtos tem no mercado e que há, na verdade, um desconhecimento por parte dos condôminos dessa aquisição de produtos, como a Porto Seguro faz e como a Porto Seguro tem disponibilizado esses seguros. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, depois eu vou perguntar para o Luiz Henrique o que é esse negócio de título de capitalização para seguro em condomínio, e ele vai explicar para você fica tranquilo que já vai acontecer. Querela e Luiz Henrique, na verdade, a questão da informação e da troca de informações, ela tem, ao mesmo tempo que se tornado muito mais ágil e fácil, hoje em dia com os dispositivos que nós temos, mas também ela não se tornou tão profunda quanto nós gostaríamos. Às vezes você ouve falar em capitalização, alguns já pensaram em algum produto que já compraram por aí. Eu acredito que o da Porto Seguro seja um pouco diferente, até porque a finalidade dessa companhia é diferente de outras que a gente vê no mercado. Então, o que a gente procura trazer para o programa e para o dia a dia dos condomínios é esse aprofundamento, é fazer com que as pessoas olhem e enxerguem um pouco além daquilo que é passado rapidamente, que muitas vezes não é passado da maneira mais completa. Então, por isso que a gente sempre se esmera em trazer para o síndico, para o morador, essa informação. Então, basicamente esse é o conteúdo, né? Então, eu quero falar com o Luiz Henrique, queria perguntar como é que funciona a contratação de um seguro e como é que funciona a contratação de um título de capitalização. Como é que eu vou optar por um e para o outro? Qual que é a diferença, ou na até verdade? Por ambos, né? Ou de ambos, né? Exatamente. Como é que se define isso? Dá uma explicadinha, porque seguro todo mundo sabe. E o título de capitalização? Qual que é o benefício? Os dois têm, mas como é que eu faço? Então, são dois institutos muito diferentes, ambos têm o objetivo de garantir a locação, é uma modalidade de garantia de locação. O primeiro é um seguro, então um seguro que já tem uma tradição mais forte no mercado imobiliário, já mais conhecido. A gente até pode afirmar que é o mais preferido, né, do mercado de locação pela solidez da garantia. E a contratação ela não é muito complicada. As pessoas até têm uma visão um pouco distorcida dessa situação, mas ela é até simplificada hoje. Okay. Então, a pessoa pretendente à locação se submete a um cadastro que é realizado pela própria Porto Seguro.
Aprovado esse cadastro, a imobiliária está habilitada a concretizar o contrato de locação, né? Esse seguro tem uma série de coberturas, então a administradora, normalmente representada, né, pelo locador, define quais são essas coberturas, mas normalmente são coberturas de aluguel, condomínio, IPTU, danos ao imóvel, enfim. Isso aí pode ter uma variável, ou quando eu falo, nós estamos tratando de seguro-fiança também aqui, é isso que ele está falando. A hora que eu contrato isso, eu posso variar ou eu tenho que contratar um pacote pronto? Não, pode variar. Então, Isso é interessante, hein, gente? O locador pode definir somente a cobertura de aluguel, por exemplo, né? Então, que a gente denomina como cobertura básica. E além da cobertura de aluguel, ele pode definir outras coberturas para fechar esse pacote, né, de seguro. De seguranças, exato. O título de capitalização já é um instituto mais novo, deve ter uns 13 anos mais ou menos. Ele também objetiva a garantia da locação. Existem outras modalidades, mas o que a gente está tratando hoje é o de garantia de locação. E ele tem um procedimento muito diferente do anterior, do seguro-fiança. Ele pode ser contratado diretamente pelo inquilino, pelo pretendente à locação. O valor do título é definido pelo locador ou pela administradora de imóveis, né? Enfim. Esse valor normalmente varia entre 8 e 10 aluguéis. Então, o inquilino compra esse título fica vinculado ao contrato de locação e se porventura ele tiver uma inadimplência, esse título vai honrar essa inadimplência, parcial ou total, até o limite do definido no título. Ok. Se for 10 meses, serão no máximo 10 meses de limite para garantia. Se ao longo da locação, a locação transcorrer normalmente, no final, na entrega das chaves, ele resgata integralmente esse valor que ele colocou nesse título. Então, olha que coisa interessante, gente, para você que está nos assistindo, para você que tem um apartamento e quer alugar, a maior dificuldade que você tem é arrumar um fiador mesmo. Primeiro, é pelo incômodo de pedir para alguém, né, Rubens? Isso nós vamos conversar. Segundo, é pela facilidade que o produto lhe dá, tanto um quanto o outro. O de capitalização, então, melhor ainda, porque você não pede nada para ninguém, você paga, faz uma poupança, na verdade, não é? Porque você vai poder, quase uma poupança, vai poder trazer o dinheiro de volta. Rubens, como é que você enxerga esses produtos? Depois eu vou perguntar para o Luiz Henrique, eu tenho um monte de perguntas para fazer para ele, que eu fiquei super interessado, o negócio é bom. Mas o que você entende disso? Como é que você vê? A questão da fiança, como disse o Luiz Henrique, ela já é conhecida basicamente a partir do momento que a lei nova do inquilino, de 91, se transformou... 8.245 de 91. Ainda estou lembrando. A partir do momento que essa nova lei, que já tem bastante tempo, aí, quase 30 anos, entrou em vigor, a Porto Seguro lançou a questão da garantia do seguro-fiança, que não só é uma inovação, mas hoje já é uma realidade, porque as pessoas entendem como é que funciona. Existia muita resistência, você tinha muito problema no começo. Também a questão da caução, que era o depósito, foi absorvida pelo outro produto que a gente está mencionando aqui. Por quê? Porque na medida em que pela legislação e até pelas práticas que nós vimos em geral, são 3 meses de depósito prévio, fica numa poupança. Só que tinha aquele problema, às vezes o locador pegava o dinheiro, deixava no bolso dele e fazia uma tortura com o inquilino. Com esse mediador, que é você ter a possibilidade de ter um título de capitalização, ainda que seja com valor maior, mas que ao final eu posso resgatar com atualização, não é isso, Luiz? Isso. Atualização, aí você tem uma questão melhor, porque você, não querendo se enquadrar lá no seguro-fiança, ou se o proprietário não assim quiser, você tem esse outro título que você, como inquilino, se garante melhor e há a possibilidade de você resgatar. Perfeito. Eu estou investindo, que é o seguro-fiança, eu vou ter que pagar esse custo como inquilino, de alguma forma, mas eu não tenho esse valor que eu paguei não volta para mim. O outro volta. Volta se eu não usar, lógico, né? Você sabe que a lei que nós estamos falando, a lei do inquilinato, que é de 91, à época, o Brasil estava passando por um momento onde
precisou se estabelecer um prazo mais longo de locação por conta disso, porque era uma verdadeira ciranda de gente entrando e saindo e alguns benefícios e naquela época os legisladores entenderam que quem estava sofrendo a maior consequência negativa eram os inquilinos, então estabeleceu-se lá os 30 meses tal, e algumas outras modalidades. A caução é aquele depósito, como bem o Rubens falou. Luiz Henrique, qual que é a vantagem que a gente, tanto as duas pontas, né, o inquilino e o proprietário, o locador e o locatário, tem na contratação de um serviço desse da Porto Seguro? Porque a gente começa a perceber aqui que é extremamente vantajoso, porque deixa todo mundo na tranquilidade, não é isso? Exatamente. Então, acho que vale a pena a gente destacar aqui as vantagens, principalmente para o inquilino, porque o inquilino muitas vezes ele vem de fora, ele não conhece ninguém na cidade, isso acontece muito no Brasil, a migração é uma coisa que acontece hoje com muita regularidade. No passado todos iam para São Paulo, né? Hoje tem muitas cidades recebendo migrantes em todo o país. Exatamente. Então essas pessoas que chegam na cidade não conhecem ninguém, não têm amigos e parentes na localidade, não conseguem utilizar o fiador, por exemplo. O fiador hoje ainda é a modalidade mais utilizada. Não tendo essa oportunidade, ele tem basicamente duas opções, o título de capitalização e o seguro-fiança. O seguro-fiança ele é ainda mais utilizado hoje por conta da abrangência da cobertura. E o título de capitalização vem ganhando fôlego nos últimos anos, mas ele tem uma restrição que é a necessidade da pessoa ter o dinheiro disponível para fazer essa poupança ou quase poupança. Se ele não tem todo esse valor... Se ele capitaliza de uma única vez? De uma única vez. Então é um título com pagamento único que varia de 8 a 10 aluguéis. Como é a caução? Né? Como é a caução? A caução em dinheiro, como você mesmo comentou, ela tem uma limitação de 3 vezes. Né? A lei exige até um pouco mais, mas normalmente o usual são 3. A lei define em 3 vezes. O título não, o título pode ser um valor maior, mas nem sempre a pessoa tem essa disponibilidade financeira. Então, para quem tem essa disponibilidade, de fato, o título de capitalização, na visão do inquilino, é melhor. Né? Na visão do locador ou da administradora, o seguro de fiança, por ser mais abrangente, porque ele garante até 30 vezes o valor do aluguel. Entendi. Né? Então, ele tem todas as outras coberturas de danos ao imóvel, pintura, interna, externa, enfim, multas contratuais. Então, a abrangência do seguro é maior. E o título tem essa limitação de até 10 vezes. Né? A outra grande vantagem na visão do locador também é o fato da seguradora Porto Seguro, né? Isso é uma situação, é um benefício que a Porto Seguro faz aos locadores, de conduzir as ações de despejo. Então, os custos da ação de despejo elas são absorvidas pela Porto Seguro, tanto no título de capitalização quanto no seguro fiança, e os honorários advocatícios também. Então, o locador não tem nenhum custo. E não é a parte mais cara, a mais barata são os honorários advocatícios. Mas, eu estou aqui defendendo aqui, eu e o Rubens. Nós vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouco nós vamos voltar. Eu tenho 2 coisas ainda para falar, bastante coisa para falar, mas uma muito importante, que é um tal de aluguel premiado. Daqui a pouco ele vai explicar isso para nós. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Quero lembrar que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 20 horas, 20h30 horas, aos sábados às 11 da manhã e reprises às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. Acompanhe conosco. Vou repetir o nosso Facebook. Se você tiver algum interesse em participar conosco, entre lá, acesse o Face e fale conosco. No intervalo, nós estávamos aqui tratando de questão de aluguel, de fiança, mas um detalhe que eu queria trazer para você, síndico, né? Tem muitos apartamentos aqui e muitos prédios aqui que o apartamento do zelador é um apartamento locado, não é? Eu queria que o Rubens falasse um pouquinho disso, porque o sindicato tem esse número para saber grande de quanto são esses imóveis que são locados dessa forma. E aí, quem que é o fiador do negócio desse? Então, cara, uma das formas de você ter essa garantia é o seguro-fiança, que é o mais tradicional, né? E que a gente procura sempre recomendar que seja feito pelo síndico, exigido do inquilino. Por quê? Porque você tem uma menor burocracia na contratação e, ao mesmo tempo, você tem uma garantia melhor para eventuais problemas de não pagamento ou de infrações que possam causar multas contratuais. Tem todo esse histórico. E, como bem disse aqui no outro bloco, o Luiz Henrique, muitas vezes você tem um inquilino que vem de fora, então ele não conhece ninguém lá, não tem um fiador, às vezes não tem o dinheiro para fazer o título de capitalização ou a caução. Então, o que é mais aplicado no nosso mundo aqui de condomínios que fazem locação do imóvel do zelador é o seguro-fiança. Mas não quer dizer que as outras modalidades também não ocorram, mas no contexto que a gente verifica tem isso aí. Então, ó, você que é síndico e aí está para alocar a sua unidade autônoma lá para poder ajudar nas despesas do condomínio, que é para isso que se presta aquilo, não é? É para uso comum. O Luiz Henrique, eles procuram, como é que eles fazem para entrar direto em contato com a Porto Seguro? Pode pedir para que um corretor vá até lá? Como é que funciona isso? Então vamos falar um pouco da visão do síndico. De fato, né, a melhor garantia é o seguro-fiança. E além das vantagens que eu comentei há pouco no outro bloco, vale a pena destacar a principal vantagem do seguro-fiança, que é, havendo inadimplência por parte do inquilino, a Porto Seguro paga mês a mês. Então ela entra com a ação de despejo. Então, os custos da ação, mais os honorários de contratação do advogado são absorvidos pelo seguro. E no primeiro mês, a gente já começa a adiantar os aluguéis para o síndico, para o condomínio. Não fica sem receber. O condomínio não fica sem receber, que é um grande problema hoje para os condomínios, que trabalham com orçamentos prévios. Então, não há um desfalque no caixa, no fluxo de caixa do condomínio. Esse é um ponto extremamente importante. Muita vantagem nisso, não é? Nós temos inúmeros corretores de seguros que atuam no seguro-fiança aqui na Baixada Santista, que podem atender plenamente o síndico nessas contratações. E a outra vantagem é o fato da Porto Seguro também realizar o cadastro desse inquilino, desse pretendente, né? Então, ou seja, toda a gestão do negócio fica com a Porto Seguro. Olha que interessante isso, gente. Tirar... O síndico tem responsabilidade. Todos os programas a gente vem reiterando a responsabilidade do síndico. Quando você contrata esse tipo de serviço, e quando nós falamos no bloco anterior de vantagens, não há desvantagens, simplesmente isso, não há. Por que não há? Primeiro que o cadastro não é feito por nenhum administrador, é pelo próprio
o que está fornecendo o produto de venda para você, que é a própria Porto Seguro, garante você numa eventual contencioso, numa eventual demanda, que é uma ação de despejo. E passa a pagar imediatamente o aluguel para você. Então, eu não vejo nenhum tipo de desvantagem. Mas me ocorreu um pensamento aqui. Vamos supor, posso fazer aqui uma questão hipotética? Aqui? Pode, claro. Vamos lá. Fizemos o cadastro do inquilino, tudo direitinho. Aí no meio da locação, porque esse produto é ano e ano. Nós temos que renovar. Qualquer seguro. Com qualquer seguro. Anualmente eu tenho que refazê-lo. Ele passa a ter uma restrição. Como é que eu faço? Ele vai perder o direito de renovar? Porque no começo eu tenho que fazer o cadastro dele. Se ele tiver alguma restrição, é um fator impeditivo, como qualquer contratação que a gente eventualmente venha fazer. Mas e se no decorrer disso, na minha renovação, ele perde? Então, essa é uma outra vantagem. A Porto Seguro tem um compromisso de renovar todos os anos esse seguro. Mesmo com restrição? Ainda que o inquilino tenha algum problema financeiro ou restrições no nome, então a Porto Seguro tem um compromisso e se obriga a renovar esse seguro ao longo desses anos, né, de ocupação do imóvel até a entrega das chaves. Ainda que o contrato vigore por prazo indeterminado, a Porto Seguro se obriga a renovar. Isso é interessantíssimo, né? Porque vou explicar aqui de uma forma... Como o Luiz Henrique falou, o que acontece? O contrato é de 30 meses. Terminou o contrato, nenhuma das partes se manifestou, ele automaticamente se renova. E qual é o período? Fica por prazo indeterminado, sem prazo, na verdade. E ano a ano você vai renovando isso. Então, se você tiver alguma dificuldade, uma extrema vantagem. Você não vai perder o seu direito. Diga, Rubem. Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, se eu optei pelo fiador, pessoa física ou jurídica, ao final dos 30 meses, o fiador tem que ser novamente consultado para ver se ele vai continuar sendo fiador. E ele, por conta própria, também pode... E ele pode denunciar. Ele pode sair. Exatamente. Quer dizer, já é uma diferença. Uma grande diferença, na verdade, porque você tem, como locador, a garantia de que se houver inadimplência, a seguradora vai cobrir. E para o inquilino, porque ele não fica descoberto. Ele não vai ser obrigado a desocupar o imóvel por não ter uma garantia daquela locação. Então é importante para os dois aspectos aí que eu vislumbro nesse momento. Né? E olha, vou falar uma coisa para você. Fiador, não conheço ninguém que gosta de ser. Essa aqui é a grande verdade. Não conheço ninguém que gosta. Você faz porque você vai ajudar, vai estender a mão, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Quanto menos, porque se você tem uma dificuldade financeira e você tem um seguro que garante a sua eventual dificuldade financeira, você não vai acabar com a amizade daquele que estendeu a mão para você no começo. Eu acho aqui um produto extremamente necessário. E o mais importante, que eu estava conversando aqui com o Luiz Henrique, tem uma campanha de um prêmio de aluguel. Explica como é que é isso. Ainda tem mais essa vantagem ainda? Ele concorre a prêmio? Como é que é isso? Então, nós tivemos uma ideia de fazer essa campanha, entre outras que fizemos no passado, mas essa ela é importante porque a gente está premiando o inquilino, é o principal premiado, né, dessa campanha. Ela iniciou em 15 de abril, nós temos 3 meses de campanha e todo mês a gente sorteia um carro, né, compatível com o valor de R$35 mil. Nós já tivemos o primeiro sorteio de um inquilino em São Paulo, na zona sul de São Paulo. O segundo ganhador é do Rio de Janeiro. E quem sabe o terceiro seja aqui de Santos. Olha, vamos torcer, né? Tá esperando você. Essa campanha vai até quando? Então, ela termina agora, dia 15, né, de julho. Existe até uma possibilidade de a gente continuar com ela, ou talvez num outro formato. Mas ela tem essa conotação de levar conhecimento para o inquilino, porque tem todo um material publicitário nas imobiliárias, com o objetivo de levar esse conhecimento para o inquilino e fazer com que o inquilino tenha maior percepção do seguro, né? Porque, de fato, o inquilino tem aquela noção de que pagar o aluguel já é ruim. Pagar o seguro, fiança, duplamente ruim. E aí a gente tem uma série de outros benefícios, além da campanha, como os serviços emergenciais, né? A residência, que são muito elogiados, né, por todos. A gente tem esse tipo de pacote em todos os produtos da Porto Seguro. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho aqui, vou confidenciar, eu tenho seguro da Porto Seguro.
E aquele serviço doméstico, rapaz, salvou a minha vida. É uma maravilha. Salvou até o casamento, que eu fiquei sabendo. Fica lá, porque o homem tem um negócio chamado a caixa do nada. Todo homem sabe o que é isso. Você entra numa caixa do nada, você fica lá, nada, sem fazer nada mesmo. Esse é o nosso momento. E aí, para elas não tem a caixa do nada. Aí sempre vem alguma coisinha para a gente fazer, aí tem aquele imã de geladeira da Porto Seguro, que é a salvação da pátria. Tá lá, falei, querida, liga que eles vêm sorrindo, atende fácil, rápido, olha, é uma maravilha. O que me chamou mais atenção, e nós vamos tá acabando o nosso programa, mas eu queria falar isso rapidamente, a grande garantia mesmo, grande vantagem do seguro fiança, que é o que a gente vê nesse produto da Porto ainda, é a demora que as ações de despejo elas têm. E quando você já passa a receber o seu aluguel imediatamente, isso é um sossego. O judiciário ele tem essa dificuldade na tramitação das ações de despejo. Então essa é uma grande vantagem. Já começa por aí. Quando você tem uma inadimplência, né, a falta de pagamento, primeiro que ela tem que se caracterizar, né? Pelo menos 3 meses de inadimplência. Okay. Isso para qualquer locador, 1 mês já é um problema. Sim. Porque ele conta com aquele valor, ele já está planejado para... Aí você põe 3, citação, contratação do advogado, né? Você vai contratar um profissional para... Né? Custo judicial até que não é tanto, mas também é um custo. Depende do valor do aluguel também, né? Dependendo do valor do aluguel. E aquela coisa que se eterniza. Quando você tem um inadimplente que você fica insatisfeito com ele fica insatisfeito com você por algum motivo e não paga. Aí é melhor ter o seguro, porque no primeiro mês já se paga o valor e diminui a demanda. Gente, o tempo acabou. Vão ter que trazer o Luiz Henrique de volta. Ele tem que vir de São Paulo para cá, mas depois a gente laça ele lá, traz ele de volta, fala lá com o pessoal da Porto Seguro, que tem muito mais coisa para falar que não deu tempo. Rubens, suas considerações finais? Olha, sempre importante que você procure se aprofundar em todos os temas de condomínio. Então, visite lá a nossa página, que é a página do Sicom na internet. Lá tem muita coisa para você analisar, mas nunca deixe de comparecer no nosso curso ou nas consultas diárias lá que a gente tem, para que você possa ter maior conhecimento. E aqui observe nosso programa, que a gente sempre traz alguma coisa para engrandecer o seu conhecimento, como hoje foi. Muito bem, esteve conosco aqui o simpático Luiz Henrique, superintendente de riscos financeiros e capitalização, que você já sabe o que é, porque ele explicou conosco, da Porto Seguro. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Pelas suas elucidações. Obrigado. Foi um prazer participar, espero voltar em breve. Muito bem, gente, nosso programa está terminando. Foi muito bom estar com você novamente. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.